Fala pessoal, o jantar em Betânia, em João capítulo 12, de 1 a 8, foi realizado entre 6 e 9 dias antes da Páscoa, né? João fala 6, mas existem divergências, né? Mas isso não importa. Betânia ficava muito próximo de Jerusalém. Quem estava nesse jantar era Lázaro, Marta e Maria. Marta servia a mesa. Maria veio com perfume e João fala que ela lavou os pés de Jesus com esse perfume. João fala de Judas, que olhou para aquilo, já sabia até o valor do negócio. Falou assim, isso aí deve custar mais ou menos uns 300 denários. Por que a gente não vende e não dá para os pobres, né? Aí João faz um comentário também em relação a Judas. Fala assim, Judas falou isso porque Judas metia a mão na bolsa. Judas pegava um pouco para ele. João percebeu isso. Aí no capítulo 11, você voltando um pouco, do capítulo 12 para o 11, foi quando Lázaro era ressuscitado e a fama de Jesus se espalhou por causa da ressurreição e tinha um momento de tensão muito grande no final do capítulo 11. Dos religiosos, fariseus, escribas e saduceus, principalmente os saduceus, contra Jesus. Que Jesus já não podia entrar no templo mais. Que ele estava sendo perseguido e estava sendo perseguido para a morte. Então ele já não entrava mais no templo. Aí já cai por terra a pessoa que fala que Jesus era encontrado no templo. Não era encontrado no templo, Jesus era encontrado entre as gentes, entre os gentios, entre os jantares. Ele ia ensinar no templo algumas vezes, mas aqui nesse momento aqui ele já não entrava mais no templo. Se ele entrava pouco, agora ele já não entrava mais. Tá? Porque no final de João 11, de 55 a 57, diz que a corja, os judeus chegaram antes para a festa para ficar se purificando. Não sei por que pensam assim. Só que eles ficavam procurando Jesus. E um ficava perguntando para o outro e espalhou aquela notícia. Será que ele vem? Será que ele não vem? E os saduceus, que eram do templo, os sacerdotes já falaram, se alguém vê Jesus, vem entregar para a gente. A gente quer saber onde ele está. Né? E essa notícia corre, né? Quando você procura alguém e fala, quem achar a pessoa me fala, a notícia ela corre. Né? Então, o contexto que o João foi escrito, isso é muito importante a gente saber. Porque se você lê os evangelhos que falam da mesma história, chamado de sinópticos, você encontra divergências. E isso faz com que a fé de muita gente enfraqueça. Eu vou falar para vocês, a minha fé, por causa disso, é fortalecida. Assim, eu consigo enxergar muita coisa em relação à diferença entre sinópticos. Por que eu consigo enxergar? Então, por exemplo, aqui, Marcos ele foi escrito primeiro. Parece que Marcos é o esqueleto sinóptico dos outros evangelhos. E é interessante até que os estudiosos dizem que algumas cartas paulinas foram escritas antes dos evangelhos. Isso foi provado. Primeiro e segundo Tessalonicenses, Gálatas, foram escritos antes dos evangelhos. Irmão, mas como? Como que Paulo escreveu sem ter o evangelho na mão? Não tinha como ter o evangelho na mão, não tinha impressão ainda. Era escrito em papiro. Como é que Paulo pregou? Paulo pregou porque ele ficou um tempo, além de ter experiência com Jesus, ele ficou um tempo com os discípulos ouvindo as histórias de Jesus. O espalhar do evangelho naquela época não era escrito, era oral. Por causa disso que Paulo sabia, por causa disso que ele escreveu antes, né? Então eram sinópticos, né? Era um evangelho sinóptico. Então essa história em Betânia também fazia parte de um cruzamento de histórias entre João, Mateus e Marcos. Por exemplo, as diferenças. Mateus 26:6 porque João não fala onde Jesus estava, fala que Jesus estava jantando com Lázaro. Agora, em Mateus fala que Jesus estava na casa de Simão o leproso. Já fala o lugar, que esse Simão leproso provavelmente ele tenha sido curado, senão ele não estaria na casa dele, estaria para fora da cidade. Alguns pensam assim também. Mateus, ele quando conta essa história, ele não cita Judas. Ele não fala de Judas. Mateus fala que a Maria derramou unguento
sobre a cabeça de Jesus. Não que ela tenha enxugado os pés de Jesus, mas derramou sobre a cabeça. E Mateus define ainda a quantidade de perfume, que são aí 1 libra ou 300 gramas, mais ou menos, né, que Judas fez as contas. Mas e essas diferenças, né? Por exemplo, Marcos já fala que, você vê que a fonte de Marcos é muito parecida, João bebeu, parece que da mesma fonte de Marcos, né? Porque existem mais coincidências. Mas Marcos não cita Judas. Agora, irmão, mas essas diferenças não fazem com que as pessoas elas duvidem da palavra? Não. Porque quando você escreve uma história que já passou há muitos anos, quem está escrevendo se lembra e foca naquilo que marcou o coração dele, naquilo que marcou o coração da pessoa que está escrevendo. Por causa disso, por exemplo, que Mateus fala da casa de Simão, o leproso, porque o que marcou a casa para Mateus foi Simão o leproso. Para João já não marcou muito Simão o leproso. Para João o que marcou foi Judas. Então são escritores diferentes que sentiram no coração coisas diferentes e foram marcados e marcadas por coisas diferentes, por situações diferentes. Então você tem ali o ambiente do jantar, era um ambiente de festa, porque Lázaro tinha sido ressuscitado, as outras pessoas, muitas pessoas também haviam sido curadas ali, principalmente eu acredito no Simão leproso também tenha sido curado. Era um ambiente de alegria total. Em primeiro lugar, porque ninguém obedeceu ordem de sacerdote para entregar Jesus e para ser X9. O pessoal queria festa com Jesus. Não queria saber nada de sacerdote, de religião, de templo. E nem estavam pensando em festa. Queriam ficar perto de Jesus. Né? Era a festa de quem amava Jesus. Mas o detalhe de João foi Judas. João focou em Judas. Mateus e Marcos, eles não foram tão sensíveis na figura de Judas e no que Judas tinha feito. Mateus e Marcos registraram somente o murmurinho em volta, porque Judas causou um murmurinho. E Mateus e Marcos, eles registraram isso, eles perceberam isso. João já não. João, ele tinha o rabo preso já com Judas. Judas já incomodava João. Judas já incomodava João. Tanto que ele fala exatamente isso. Judas, ele começou o murmurinho que Marcos e Mateus não perceberam que tinha sido Judas, senão eles tinham falado. João percebeu. Para você ver, por causa disso que tem essas divergências, porque é o que fica impregnado no coração de quem está escrevendo. E João cita Judas. Não, Judas foi que começou o negócio. E ele sabia o preço do negócio. E ele roubava da bolsa. Então o que ele queria? Ele queria que o perfume fosse vendido por 300 dracmas, o dinheiro ia entrar na bolsa e ele ia pegar um pouco para ele, como ele sempre fazia. Era o pedágio de Judas. Aquele perfume era muito caro, era um nardo que vinha do Himalaia, por camelo. Poucas pessoas tinham, né? E Judas conseguiu fazer a conta daquilo. Ele conseguiu fazer a conta de cada grama, né? Mas aquela festa era uma festa de verdade. Era uma festa, por exemplo, que as mulheres não podiam fazer parte ali da roda, no meio. Elas não podiam fazer parte. Maria foi muito ousada. Mas por que ela foi ousada? No sentido assim de aparecer, das pessoas se escandalizarem com ela, dela fazer parte da roda, dela chegar, por exemplo, com cabelo solto, que a mulher não usava cabelo solto, principalmente perto dos homens, principalmente numa roda de homens que não poderia ter mulheres, somente homens. Mas por que ela faz isso? Uma atitude reprovada para os religiosos. Eu vou falar para os irmãos por quê? Porque o ambiente que Jesus está, existe liberdade, não existe travas religiosas. Não existem trancas religiosas. Então as mulheres se sentiam à vontade. Aí a religião combate a mulher, mas Jesus fala, não, chega perto, ensina a samaritana,
Não dá, a religião vai e trava tudo, Jesus solta, é por causa disso que Maria tem liberdade. Eu vou lá de cabelo solto, vou rodar aqui, vou ouvir a palavra também, entendeu? A samaritana vai falar também, e Jesus, como se Jesus estivesse dizendo, a religião fala para a mulherada ficar quieta, e eu garanto que a mulherada vai falar, vai se expressar, vai derramar perfume sobre mim, entendeu? Vai fazer parte do meu ministério, vai caminhar comigo. É isso que acontece, o perfume enche a casa. E a gente vai falar uma coisa aqui. Não se deve entregar nada para nenhum lugar que tem Judas. Não se deve entregar nada. Nem bens materiais, nem dízimo, nem oferta para lugar que tem Judas, nem o conselho, nem sua vida particular, nem pedir oração. Não se faz nada quando tem Judas. Fuja de locais onde tem Judas. Então, João escreve muito tempo mais tarde do que os outros evangelhos, mas fica gravado no coração e na mente dele o Judas. Porque esse ambiente da festa era isento de religião. Como se a festa estivesse dizendo assim, nós aqui somos livres. E a religião, com a sua perseguição contra Jesus, dane-se a religião. Nós queremos liberdade aqui, isso aqui é uma festa, tá tudo cheiroso. Uma festa, uma alegria, né? E claro que os discípulos desconfiavam de Judas, mas João desconfiava mais ainda. Imagina, para que Judas pegava dinheiro? Com certeza tinha diferença de Judas entre os outros. Mesmo porque não ficavam 100% do tempo juntos uns com os outros, mas alguns saíam para ir nas suas casas, para visitar a família, voltava e tinha esse movimento, né? Mas Judas, por exemplo, estava com a melhor capa, né? A capa Adidas. Judas não vestia Kixute, ele vestia Nike, né? E por causa disso que João guardou isso. Ninguém sabia de imediato que Judas roubava, só Jesus. Só que depois que aconteceu, João vem encaixando as coisas, que aquilo incomodava o João, aí ele fala, não, Judas falou aquilo porque ele tirava dinheiro lá da bolsa. Gravou na mente de João. Judas cobrava pedágio, né? E queria o dinheiro do perfume. Ele une as duas coisas, ele une a missão e o serviço de Jesus ao dinheiro e o poder. Quando você fala que viveu o Evangelho de Cristo, mas o seu foco está no dinheiro e no poder, não só no dinheiro, porque o dinheiro traz poder, o dinheiro traz diferença, o dinheiro ele quebra a junção da humanidade em amor, porque é isso que traz poder. Então, vê quem tem um coração genuíno, aquele que traz sua oferta de amor. Você olha aquela pessoa com um coração íntegro, trazendo a sua oferta de amor, e as pessoas, os Judas, eles olham, eles conseguem enxergar benefícios em cima dessa oferta de amor. Em cima não só da oferta de dinheiro, mas da oferta de tempo, da oferta de sinceridade. Enxerga assim, pô, esse cara, ele oferta mesmo, ele dá a vida, ele dá o sangue, então eu vou trazer ele para perto e vou sugar a energia dele, porque eu quero poder em cima dele, em cima da sinceridade dele. Falsa espiritualidade de Judas, né? O que interessa? Onde eu posso ter benefício com mais poder? Onde eu posso ter benefício para ter mais poder? Na verdade, a semente caiu no coração de todos a semente brotou, menos em Judas, né? Judas, a semente deve ter caído à beira do caminho, ou no espinho, né? Mas ele tinha sua mente dividida, ele estava entre Deus e Mamon, não é? Judas era ligeiro. Eu vejo muitos pastores que olham para o rebanho como Judas. Pensam assim, como que eu vou obter mais poder em cima dessas pessoas? Eu quero controlar, eu quero ter fama e eu quero ter crescimento. Então eu olho para a sinceridade dessas pessoas e vejo assim, elas podem me alavancar. Elas podem me alavancar na pirâmide hierárquica. Eu vou usar essa força delas, essa sinceridade delas, né? O início de sacrifício de Cristo, então, começa nesse jantar. O início do sacrifício de Cristo, a última semana, onde você vê dois paradoxos.
O primeiro paradoxo é a festa de amor versus a perseguição. Quer dizer que em meio a muita perseguição, eles viviam uma festa. E o segundo é a oferta de amor, de vida, de sinceridade versus o olho no poder, o olhar no poder. Pela ótica de hoje, é claro, você vê um desperdício ali. Mas o amor não faz conta, sabe? O amor não faz cálculo. Quando você faz um gesto de amor, você não fez conta de quanto você vai perder ou o que vai acontecer com a sua vida, né? Eu tenho uma amiga que faz projeto social que ela não faz conta. Se ela não está trabalhando, ela fica louca por causa de um monte de mensagem celular, ela só faz aquilo, não ganha nada com aquilo, né? E falam para ela, põe na balança, faz a conta do que está acontecendo com sua vida. Faz a conta. Eu acho que a resposta dela é sempre a mesma. Eu não sou capacitada para fazer essa conta. Porque isso é por amor, então eu não posso fazer conta de uma coisa que é por amor. Os nossos atos de adoração para com Deus, que são por amor, ou para com as pessoas, são atos de amor, você não faz conta. Por causa disso que às vezes você gasta muito, mas você não enxerga isso. Não, eu não fiz conta disso, eu não fiz para ser abençoado. Eu morro de medo quando eu faço uma coisa, alguém fala assim, ó, irmão, Deus abençoe muito a sua vida, viu? Deus prospere a sua vida. Parece que é Satanás falando isso para mim. Misericórdia, mas é verdade. Porque eu não quero pensar assim. Eu não quero fazer conta. Na sinceridade que eu estou falando, né? O amor não se preocupa com desperdício quando atua. O amor não é uma expiação limitada, né? É um ato de adoração de Maria que alegra todo mundo, mesmo que na lógica do desperdício. O ato de Judas, mesmo que lógico em relação a desperdício, como se Judas estivesse falando, Maria está desperdiçando. E tá certo, mas essa lógica dele é para ter benefício próprio, para ter poder, é para tirar da bolsa. Então, é uma lógica travestida de um espírito demoníaco que quer poder. Mas ele não fala que quer poder, ele fala que quer ajudar pobre. Complicado, né? E acabou que Judas e o murmurinho de Judas acabou com o clima da festa. Não acabou totalmente com o clima da festa, mas tentou acabar com o clima da festa. Porque houve um murmurinho que Mateus e Marcos registram, que as pessoas falaram. Só que João foca em Judas, foi Judas. João sabia disso. Tem o evangelho de Judas e de Jesus. O de Judas se preocupa mais com a bolsa e com a consequência do poder da bolsa. O de Jesus é amor, né? A festa de Judas é a fé do lucro e do poder. Tenha a mente de Judas. Se você tiver a mente de Judas, você vai ter prosperidade. Você vai ter o evangelho de poder. Você vai ter uma fé que visa resultado. A fé que cresce igreja, a fé que dá dízimo, a fé que tem mais gente servindo você, a fé que tem mais gente você por cima de todo mundo, você é melhor que todo mundo porque você tira energia e dinheiro daquilo. A motivação é pelos 300 denários de Judas, não é pelos pobres. A desculpa é os pobres, mas sempre tem um pedágio. Não, estou fazendo uma boa obra, mas eu quero tirar proveito disso. A igreja está crescendo, mas está crescendo por causa de mim. As pessoas são sinceras, elas se entregam, elas entregam a sua família, o seu dinheiro. Eu olho para aquilo e falo, isso é bom, isso é pro reino. Só que eu tiro essa sinceridade delas para alavancar o meu nome, para eu ter poder, para eu ser centralizador e para eu ser um tirano também. O evangelho de Judas é motivacional, com boas intenções, tudo bem, mas cria pirâmide de poder, não tem amor e ele sempre tem mais que os outros, sempre tem mais poder, sempre tem mais dinheiro. Não há cuidado com o próximo, não existem transformações, não há comunidade, é uma escola de sucesso, entendeu? Você vê quem está dando mais, vai em cima daquela pessoa e alavanca o seu nome e pega dinheiro e tem prosperidade, fala de prosperidade, é a escola de como lucrar, de como crescer. Por fora e ao redor é Jesus, é o evangelho. Por dentro,
cara é um miserável, egoísta, que só pensa nele, que destrói as pessoas em volta, porque ele quer poder, ele quer dinheiro, ele é ganancioso, e ele fala que está ajudando as pessoas, mas não está nada, está destruindo a vida das pessoas. Esse é o Evangelho de Judas. E esse acontecimento foi uma semana antes da Páscoa, no final da vida de Jesus, onde nós temos essas situações de perseguição a Cristo, de toda a multidão pensando em Cristo e aguardando Cristo aparecer na festa e querendo denunciar Cristo, e um povinho lá reunido para fazer festa, sem olhar para a religião, sem olhar para os religiosos. E entre esse povinho pequeno tem Judas, sempre tem Judas. Sempre tem um cara que quer sair por cima da situação, usando as pessoas, usando a sinceridade das pessoas, usando o nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.